esse é o programa Viva Jovem. Nos próximos minutos você vai ter informação de qualidade sobre assuntos do seu interesse. Eu te deixo com o bloco Geração Diferente. Neste momento irei abrir a minha Bíblia no livro de Abacuque. O livro de Abacuque é um livro pequenininho, quase no final do Antigo Testamento. Tem apenas 3 capítulos, mas é um livro muito rico no seu conteúdo. É uma oração. Abacuque, que é um profeta de Deus, ele está falando com Deus. Ele fala e Deus responde, assim como uma oração deve ser, um diálogo com Deus. Mas veja só como Abacuque começa a oração, de um modo totalmente diferente ao que estamos acostumados. Ele diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vejação? Porque a destruição e a violência estão sempre diante de mim. Ou seja, Abacuque começa reclamando. Até quando, Senhor, vai acontecer isso? O Senhor não está vendo as coisas que estão acontecendo? Isso é jeito de falar com Deus, gente? Começar reclamando assim, falando das coisas? Pois é um pouco chocante, não é verdade? Eu me choquei bastante quando eu entendi essa forma com que Abacuque está falando com Deus. Aparentemente, a forma de falar com Deus é uma forma mais suave, mais reverente. Mas Abacuque já chega reclamando, falando que não estava de acordo. Até quando, Senhor? O Senhor não está fazendo nada, não está vendo o que está acontecendo? Por que será que Abacuque falou dessa forma? Será que ele errou ao falar dessa forma? Bem, para poder compreender essa oração de Abacuque, nós temos que entender um princípio bíblico da oração. Um princípio tão forte que muitas vezes ele faz toda a diferença quando nós oramos. Esse princípio se encontra no livro Caminho a Cristo, na página 33, e diz o seguinte: A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Esse é o princípio básico da oração. Abrir o coração a Deus como a um amigo. Como é que nós falamos com um amigo? Será que nós chegamos cheios de protocolos, cheios de frases prontas? Olá, querido amigo, que bom te ver nessa tarde linda de sol, é um prazer estar contigo. É assim que a gente fala com um amigo? Não, claro que não. Nós somos muito mais abertos com o amigo. E aí, beleza? Tudo bem com você? E nós já vamos contando o que estamos sentindo. Se a gente está bravo, a gente fica bravo com o amigo. Se estamos felizes, demonstramos isso. Falar com um amigo significa ser quem você é, não esconder as coisas. Afinal, o amigo te conhece muito. Pois o princípio da oração é basicamente isso. Significa ir a Deus e encarar Deus como se Ele fosse um amigo. Como se Ele realmente entendesse, e de fato Ele entende tudo do nosso coração. Ele sabe quem somos e o que estamos sentindo. Então por que vamos esconder isso de Deus? Sabem, às vezes eu sinto que nossas orações são muito hipócritas. É isso mesmo, hipócritas. Às vezes você passou um dia terrível, um dia foi péssimo, tudo deu errado e você chega à noite e fala: Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Isso é hipocrisia. Deus conhece teu coração, Deus sabe que o dia foi péssimo. Por que você vai esconder isso de Deus? Você precisa abrir o coração a Ele como se fosse um amigo e contar o que realmente está sentindo. E foi isso que Abacuque fez. Por isso nos parece um pouco chocante a linguagem de Abacuque. Mas Abacuque entendia o princípio da oração. Ele entendia que Deus sabe do nosso coração e, portanto, nós temos que falar o que estamos sentindo, o que estamos pensando. É claro, de uma forma respeitosa, lógico. Afinal, Ele é o Deus Todo-Poderoso e você é apenas um ser humano. Você vai se dirigir a Ele com respeito, mas você vai abrir o seu coração e falar o que realmente está sentindo. E muitas vezes nossas orações têm sido muito mecânicas. Senhor, obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, abençoa a minha família, amém. Nem sempre pensamos o que estamos falando, simplesmente recitamos frases decoradas. Com certeza essa é uma oração que não chega ao teto, como nós dissemos às vezes. Na verdade não é nem uma oração, é apenas um recitar de palavras sem sentido. Mas orar de verdade é você abrir o coração e sentir que Deus está ali do teu lado e falar tudo o que você sente nesse momento. Abre o teu coração e conta seus problemas, sua vida. E uma vez eu estava contando isso para os alunos de uma escola
E tinha um rapazinho de uns 10 anos de idade que ouviu toda essa minha explicação sobre falar com Deus como se fosse um amigo. E alguns dias depois ele veio me procurar. Ele falou assim: Gabriel, olha só, deu certo, eu falei com Deus. E eu tinha até esquecido, falei: ai, como foi? Me conta. E ele falou o seguinte: um dia eu estava lá na minha casa, no quintal, e eu olhei para cima e eu senti que Deus estava ali no meio das nuvens. Então eu olhei e falei assim: oi, tudo bem? E aí comecei a conversar com Deus e contei para ele como tinha sido na escola, contei para ele que estava triste porque meu time tinha perdido e fui falando com Deus. Gente, isso é fantástico. Esse menino descobriu o que significa orar, orar de verdade. Com as palavras dele, do jeito dele, mas ele sentiu que Deus estava ali e que ele podia abrir o coração para Deus. Uma outra experiência marcante que eu tive nesse sentido foi um tempo atrás, quando estava participando do ensaio de um grupo da igreja, estavam cantando, e quando terminou o ensaio, foi feita a oração final, ia ser feita a oração final, e foi pedido para que um menino que estava ali, novo, era o primeiro ensaio que ele estava participando, ele era um interessado, ele não conhecia ainda a nossa igreja profundamente, ele não sabia como que as pessoas falam, como as pessoas oram. Então pediram para ele fazer a oração final. E aí ele levou um susto: não, eu não vou orar, eu não sei orar. Então o líder insistiu com ele: ué, como assim, você não sabe orar, você não fala com Deus? Ele falou: não, sim, eu falo com Deus, mas eu não sei orar do jeito que vocês oram na igreja, eu não sei como fazer isso. Aí então o líder falou para ele: olha, faz o seguinte, ora do jeito que você ora, do jeito que você fala com Deus. Aí todo mundo fechou os olhos e esperou ele começar a orar. Aí ele começou: oi Jesus, tudo bem? Então, estou aqui com meus amigos e eu queria falar algumas coisas para o Senhor. E aí começou a falar como se Deus estivesse aí do lado dele mesmo. Começou a conversar assim de um jeito tão livre, tão espontâneo, que quando terminou a oração, todos nós sentimos que, na verdade, nós não sabíamos orar e ele que sabia orar. Pelo jeito com que ele tinha intimidade com Deus e falava como se Deus estivesse ali do lado. Falava de um jeito tão espontâneo, contando tudo o que ele sentia de forma espontânea e verdadeira. E essa é a lição que Abacuque entendeu sobre a oração. Ele entendeu que você não vai magoar Deus por contar alguma coisa que está dentro do teu coração, porque Deus já sabe o que está no teu coração. Você simplesmente precisa abrir o coração e contar para Ele. Inclusive, se um dia você estiver com raiva de Deus, que isso acontece às vezes, conte para Ele isso. Fale: Senhor, estou com raiva do Senhor. Fale para Ele. Afinal, Ele não sabe do que está no coração? Sabe. Mas se você falar, você vai dar a oportunidade dele agir na sua vida. Uma das orações mais poderosas que você pode fazer pode ser à noite, quando você vai dormir, você sabe que tem que orar, porque é um dever religioso. Então, você não tem vontade de orar e você fala assim: Senhor, hoje eu não tenho vontade de orar, me ajuda. Amém. Pronto, talvez seja uma das orações mais sinceras da sua vida, porque você abriu o coração e falou o que está sentindo no momento, o que de fato está sentindo. Mas não, a gente não faz isso, a gente começa a recitar um monte de palavras e nós fugimos do verdadeiro entendimento da oração, o entendimento que Abacuque tinha. E eu quero continuar a leitura do livro de Abacuque, agora no capítulo 2, no verso 2. A partir do verso 2, Deus responde a Abacuque, diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Que resposta fantástica de Deus. Depois que Abacuque reclamou e falou tudo o que estava sentindo, Deus falou assim: opa, então já falou tudo o que tinha para falar? Muito bem, agora eu vou falar. E o que eu quero falar para você, Abacuque, é o seguinte: o justo pela fé viverá, Abacuque. Você deve viver pela fé, ou seja, você deve confiar que eu estou fazendo o melhor. Embora você não entenda, ou até mesmo você não concorde com o que estou fazendo, você deve entender que eu sou Deus e eu estou agindo, e você deve acreditar. Confie, vai ser o melhor. E essa é a resposta maravilhosa de Deus para a oração de Abacuque. Fique tranquilo, Abacuque.
Está tudo acontecendo de acordo com os meus planos. Você vai ver. Você precisa ter fé e acreditar que vai dar certo. E finalmente Abacuque termina a sua oração no capítulo 3, a partir do verso 16, dizendo assim para Deus: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia. Porquanto, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Que maravilhoso. Você viu como Abacuque terminou essa oração? Olha, ainda que aconteça tudo errado, ainda assim eu vou confiar no Senhor, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Portanto, as lições que precisamos aprender sobre a oração da forma certa é, primeiro, comece abrindo o coração a Deus e não tenha medo de falar o que está sentindo. Seja sincero com Deus. E segundo, depois que você reclamou e falou de forma sincera tudo que você pode para Deus, deixe Deus trabalhar no seu coração, deixe Deus agir na sua vida. E finalmente termine a sua oração reconhecendo a soberania de Deus. Senhor, eu aceito os teus caminhos. Embora não entenda as coisas e embora algumas coisas achem que estão acontecendo da forma errada, mesmo assim eu aceito que o Senhor é soberano na minha vida e eu aceito tudo que vier a acontecer. Porque o Senhor é o meu Rei, o meu Salvador. Então você termina a sua oração reconhecendo a supremacia de Deus. Foi isso que Jesus fez quando esteve no jardim do Getsemane. Ele falou: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E afinal é assim que deve terminar a nossa oração. Nós pedimos, reclamamos, falamos como a gente quer, pedimos as coisas do jeito que a gente quer, mas no final a gente fala assim: Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Porque eu aceito que a tua vontade é soberana sobre a minha vida. E tudo que o Senhor mandar e tudo que o Senhor fizer, eu me exultarei nisso aí, porque sei que é o melhor para mim. Queridos, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que maravilhoso sentir que temos um Deus que está tão próximo da gente que consegue ouvir-nos e atender aos nossos pedidos. Eu quero te fazer um convite. Não termine essa semana de oração sem ter um contato especial com Jesus. Não termine esses momentos sem acreditar que Deus é soberano na sua vida. Faça um pacto com Deus. Abra seu coração a Jesus e faça parte de uma geração diferente. Uma geração que diz não ao pecado. Uma geração que se entrega de todo o coração ao Senhor. Uma geração que acredita que o Deus é soberano na sua vida e abre seu coração para poder ser útil na causa do Senhor. Estamos contando com você, mas especialmente Deus está contando com você. E Ele quer dar muita felicidade para a tua vida. Que Deus te abençoe para isso. Muito bem, esse foi o programa Viva Jovem. Se você gostou, você comenta, compartilha e curte. Se não gostou, também comenta. Queremos melhorar, queremos fazer tudo por você. Um grande abraço, que Deus te abençoe.